Para falar com a Basília Rodrigues e também com o Theo Cury sobre esse assunto, como o Theo está chegando, eu vou começar por ele. Tudo bom, Theo? Bom dia. Bom dia para Basília, Carol. Ótimo dia para quem acompanha a gente. Ô, Theo, depois da judicialização da desoneração, os atritos entre executivo e legislativo foram públicos, como muito bem lembrou a Isabel Mega. E depois foi aquela missão, acalmar os ânimos também em várias declarações públicas de ambos os lados. E não é para menos. Porque temos aí a sessão de vetos na semana que vem, que a Isabel também lembrava pra gente, e também pautas bomba. A gente pode lembrar aí que está no radar nesse momento também a PEC do quinquênio, que a equipe econômica está assustada com o valor dessa fatura. Com o valor da fatura e com o impacto que ela vai ter nos cofres públicos, caso de fato ela seja aprovada e caso haja uma extensão desse benefício para outros profissionais de outras carreiras do funcionalismo público. O governo teme esse impacto nas contas públicas em um momento em que tenta se equilibrar financeiramente, equilibrar as contas públicas para entregar o que os investidores esperam e uma situação saudável financeiramente das contas do governo federal. Essa reunião ela acontece nesse momento em que houve um desentendimento entre o governo e o legislativo, a despeito de o presidente ter dito que não há uma relação ruim com o Congresso Nacional, mas de fato houve a judicialização de uma derrota que o governo sofreu no Congresso, uma judicialização lá no Supremo Tribunal Federal, um caso que acabou caindo com um ministro indicado pelo presidente Lula, o Cristiano Zanin, que acolheu os argumentos apresentados pelo presidente e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. O julgamento começou, houve o endosso de outros 4 ministros ao que o governo apresentou. O julgamento foi interrompido pelo ministro Luiz Fux. Inclusive, tem um detalhe do voto do ministro Cristiano Zanin, quando ele toma essa decisão e depois libera esse tema para julgamento, em que ele diz que fica suspenso esse trecho da lei da desoneração com a oportunidade do necessário diálogo institucional. Ou seja, o ministro abre uma brecha com essa decisão dele para que as conversas sejam retomadas e para que o diálogo institucional entre o Congresso e o Palácio do Planalto de fato aconteça. Passou-se um tempo e aconteceu. Ontem, essa reunião lá no Palácio da Alvorada, onde mora o presidente da República, com o Rodrigo Pacheco. Lembrando que quando a judicialização aconteceu, houve a decisão do ministro e começou o julgamento lá no Supremo, foi questionado o Rodrigo Pacheco sobre se ele se encontraria com o presidente ou se mudaria. Ele falou, não muda nada, são coisas diferentes. De fato, aconteceu. Então essa conversa, ela serve para baixar um pouco a tensão que havia, aquietar um pouco os ânimos, conversar, e eles conversaram por muito tempo com atores importantes que fazem parte tanto do governo quanto representando o governo e proximidade do governo aliados lá no Congresso Nacional, principalmente tendo em vista não só o que passou e como resolver, como apresentar uma solução para essa proposta de prorrogação da desoneração da folha de pagamento, que o governo é contrário, tentou apresentar propostas, elas não foram adiante, houve uma demora também do governo no ano passado de apresentar uma resposta, veio o veto foi derrubado, houve uma tentativa de apresentação de medida provisória que também naufragou lá no Congresso Nacional. E não restou para o governo, na avaliação desses integrantes do governo, nenhuma alternativa que não fosse a judicialização. Isso pegou muito mal, porque parece um atropelo na avaliação de deputados e senadores da decisão do Congresso Nacional, que foi a decisão final. Mas, obviamente, a oportunidade prevista em lei para a judicialização, houve a judicialização e a tensão se elevou. Então, para além de resolver, aparar essas arestas do que aconteceu, bola no meio do campo para olhar também para frente, que vem a sessão com os vetos, que houve uma demora para se chegar a um acordo, uma negociação para se entender o que seria mantido ou que vetos seriam derrubados, principalmente levando em consideração PL da saidinha e também o que prevê a distribuição de emendas parlamentares. Então, essa conversa permeia todos esses pontos e também os assuntos que são prioridade para o governo, para ele consiga emplacar essas propostas ainda nesse ano.